Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos dar seguimento ao treinamento do campeão extrajudicial do programa Quem Não Registra Não é Dono, aqui do Ofício do Primeiro Registro de Imóveis de Montes Claros. E esse é um treinamento que está sendo ministrado em conjunto por mim e pelo Eduardo, que também está aí presente. O tema é o programa Quem Não Registra Não é Dono, como vocês já conhecem. É um programa aqui do cartório que tem por objetivo promover treinamentos ou reuniões orientativas com usuários, outros cartórios ou órgãos públicos, para permitir tanto a qualificação técnica quanto a solução de problemas de registro imobiliário que nós temos com bastante frequência aqui. É um programa que existe desde o ano de 2013, nós inauguramos com um evento em Claro dos Poções, e que todos os anos tem uma programação que é focada e desenvolvida para as demandas daquele ano e para aquilo que os usuários trazem de preocupação. Nesse treinamento, a gente vai fazer 4 aulas. Houve uma mudança do programa de 5 aulas para 4, devido ao fato de que eu e Eduardo verificamos que não teria necessidade de tantas horas assim, porque a gente conseguiu andar um pouco mais rápido dessa vez. Então, hoje, eu fiz uma mudança da aula 5 para a aula 3, que eu vou falar de processamento extrajudicial da usucapião, no cartório de registro de imóveis, conforme eu havia avisado no e-mail. E na última aula, que é na semana que vem, o Eduardo vai falar sobre como fazer o usucapião extrajudicial e fazer uma oficina com a elaboração de documentos. Na aula passada, o Eduardo tratou das modalidades de usucapião e das provas da posse, com o intuito de permitir que se saiba fazer a qualificação da modalidade de usucapião e se saiba juntar quais são os documentos necessários para cada um desses tipos. Então, na aula de hoje, que é a aula 3, nós vamos falar sobre como é que faz esse processamento extrajudicial. A meu ver, é a parte do conteúdo que é mais técnica e que às vezes não tem muito interesse para o usuário, porque na verdade é o processamento que ocorre dentro do cartório. Mas como todo mundo tem muita curiosidade e acaba que essa fase de processamento ela tem reflexos nos documentos exigidos lá no início e também tem reflexos nos custos, porque, por exemplo, um usucapião extrajudicial em que é necessário fazer notificação dos confrontantes, ela sai mais cara do que uma que já tem as anuências. Então, eu acho que é legal a gente ter a oportunidade de conhecer como isso funciona e também para depois entender sobre como fica aquele prazo. Na aula 1, eu tinha comentado sobre o prazo da usucapião judicial e da extrajudicial. Quando a gente vê o processamento, a gente vai entender com clareza por que o usucapião extrajudicial consegue ser feito de forma mais célere do que a judicial. Porque o processamento dela realmente consegue ser mais exíguo e o oficial, ele consegue dar mais celeridade nesse processo. E também porque as provas já vêm prontas, né? Exceto quando se precisa fazer justificação. Então, hoje a gente vai falar sobre essas etapas. Eu vou falar um pouquinho sobre a qualificação registral, mas só um passant, porque esse é um tema que eu já tratei um pouco na primeira lista, e eu vou deixar para vocês um apêndice A da minha dissertação de mestrado, que traz uma lista com todos os requisitos de qualificação da usucapião extrajudicial. Depois a gente vai falar das notificações, que são dos titulares e confrontantes, entes públicos e terceiros, quando ocorre impugnação, como que faz, e da nota fundamentada de devolução ou de deferimento e quais são as ações que o oficial adota diante do deferimento ou não da usucapião. Então, na aula 1 eu tinha mostrado essas etapas resumidas do processamento. Então, quando começa o processamento? Começa com a prenotação. O que é a prenotação? É o ato de registro pelo qual você lança no livro 1 protocolo o recebimento do requerimento do pedido de usucapião extrajudicial com os documentos previstos em lei. Então, se fala, Rosiane, então eu faço a prenotação somente do requerimento, ou o título é a ata? Não. Você precisa prenotar na usucapião, no mínimo, o requerimento com o máximo de documentos que você possui da lista prevista na legislação. Por quê? Porque quando você faz a prenotação do requerimento de usucapião extrajudicial, inicia o quê? O processamento. E o processamento ele é pago.
Então, para não correr esse risco de perder o processamento, porque depois você não consegue atender a exigência, é necessário que você já apresente o requerimento com todos os documentos mínimos exigidos pela lei. Aí você fala, Rosiane, mas se não tiver tudo, está faltando pouca coisa. Aí eu vou falar assim, olha, aí você vai poder decidir. Você pode apresentar faltando documentos, desde que você consiga resolver em 15 dias. Lá mesmo, porque a gente vai ver lá na frente que o provimento especifica que sempre eu vou comunicar para o advogado e o advogado vai ter, no mínimo, 15 dias para atender a exigência. Você fala, mas pode prorrogar esse prazo? Se o advogado apresentar um requerimento de prorrogação de prazo justificando porque que ele não conseguiu, não tem problema do oficial fazer isso. Mas não dá para ele ficar fazendo um requerimento atrás do outro, né? Então, é muito importante que, nesse momento da prenotação, haja todo o mínimo de documentos previstos para que se faça o processamento. Porque se o advogado não atende o prazo de 15 dias, e pede prorrogação, e por um acaso o oficial, por exemplo, não defere porque não tem justificativa, perde dinheiro do processamento. E aí você precisa fazer um novo processamento. Isso vai ficar muito contrariado. Então, aqui fica a primeira dica, que é de já prenotar o título pronto. E aí você vai falar assim, Rosiane, mas eu tenho um outro problema. Eu não estou dando conta de organizar esses documentos. Estou cheio de dúvidas, não está funcionando. Olha, eu não sei o que significa cada um desses documentos exigidos. Aí vem para o treinamento, que é aqui que a gente ensina como que faz isso. Porque há um problema, inclusive há uma orientação do CORE nesse sentido, não é isso, Vanessa? De que a gente não recebe o uso capião extrajudicial para pedir de exame e cálculo. Porque isso, a própria análise da uso capião, ela já implica o processamento. Então, o ideal, nesse caso de dúvida, seria realmente que nós podemos, por exemplo, às vezes fazer um alinhamento de reunião, mas nas reuniões a gente não consegue olhar muito documento, é um problema, então por isso que a gente foca no treinamento das partes, por causa dessa limitação que a gente tem de orientação prévia, e vocês podem prenotar faltando alguns documentos, desde que realmente você consiga atender nesse prazo de 15 dias, considerando ali no máximo a prorrogação. O nosso problema é que da história a gente verifica que a parte retira o documento e parece que ela esquece. Não pode ser assim, tem que acompanhar certinho, retirar e já tomar a providência imediata para não vencer a prenotação. Porque a lei fala que a prenotação prorroga durante o processamento. Só que não dá para prorrogar indefinidamente. E o nosso provimento fala em interstícios de 15 dias de prorrogação para cada etapa de notificação do advogado. Então, feita a prenotação, como é que acontece? Começa a qualificação registral. A qualificação registral, ela é feita pelo cartório de registro de imóveis em até 15 dias, que é o prazo para fazer nota em todo e qualquer tipo de protocolo. Nós faremos a análise completa e faremos uma nota de exigências se faltar algum documento. Essa nota de exigências, no caso aqui do primeiro registro de imóveis, nela também vai conter os valores para pagamento que já precisam ser pagos, tá? E vai conter as exigências documentais faltantes. E o advogado vai ter quanto tempo? Aí depende, se a nota sai com 15 dias, ele vai ter mais 15 dias para atender a exigência. Se ela sair antes, ele tem um pouquinho mais de dias, mas sempre limitado ao período de 30 dias da prenotação, na primeira exigência. Ele deu reentrada, reapresentou os documentos, e ainda faltou alguma coisa. A gente faz outra nota e ele vai e pode consertar novamente em mais 15 dias. Qual que é a dica aqui? Para a gente encurtar esse processo, a gente às vezes, por exemplo, está com dificuldade em um documento, mas você vai conseguir durante o processamento. Uma coisa que pode ser feita é você solicitar ao oficial que faça as intimações, já com os documentos que existem, mas aí tem que ter um mínimo de documentos. Vamos lá. Se for um imóvel que precisa ter planta e memorial, tem que ter a planta, tem que ter o memorial, tem que ter lá algumas provas da posse, só faltando alguma coisinha. Tem que ter um mínimo de documentos comprobatórios e eu vou e já faço. E já passo
para a fase de notificação dos titulares e notificação da União, enquanto você tem esse tempo para atender a exigência. Risco do advogado e do requerente de ele não conseguir atender no prazo e ter que pagar ainda as notificações, mas é uma opção para adiantar. Uma outra opção que a gente tem aqui para andar mais rápido também é, na petição inicial, requerer que se faça a notificação dos titulares junto com a da União e do Estado. A gente pode processá-las paralelamente para encurtar o prazo. Não precisa ser uma na sequência da outra. Só o edital de terceiros que a gente publica no final. Mas, nesse caso, também fica para a parte o risco de não conseguir atender as exigências, né? Ou de ter uma impugnação da União e do Estado e você gastar o dinheiro que já foi utilizado para notificação dos anuentes. Mas é importante também lembrar que mesmo no caso de impugnação, que impeça o processamento extrajudicial da usucapião, todos os documentos apresentados ao cartório de registro de imóveis poderão ser utilizados para instruir a petição inicial de uma ação de usucapião judicial. Então, não haverá um prejuízo efetivo, porque essas anuências obtidas, essas notificações já feitas, poderão todas ser reaproveitadas em sede judicial. Então, aqui ficam outras dicas para a gente tentar acelerar o processamento da usucapião para economizar um pouquinho de tempo. Feitas notificações aos titulares da União, do Estado e do município, a publicação digital para terceiros, o oficial vai analisar o mérito da usucapião extrajudicial. Aquela primeira nota da qualificação registral, ela não é uma nota que analisa mérito. Ela é uma nota que analisa requisito legal. Muitas vezes a gente até faz mérito lá, só que o ideal é você analisar se tem os documentos ou não e processa. Às vezes, lá naquela primeira qualificação registral, você já viu que ele não tem documentos, né? Isso já pode constar na nota, mas ele tem o direito de fazer todo o processamento e o indeferimento ocorrer somente ao final. Então, aqui também é uma mudança um pouquinho diferente, porque a qualificação completa, ela só vai ser feita lá no finalzão, mas já é dever do oficial, desde a primeira nota, apontar quais são os documentos mínimos necessários. Faz a nota fundamentada, essa nota pode ser de deferimento, quando ele reconhece a usucapião extrajudicial, ou de indeferimento. Quando ele fala, olha, não foi atendido a algum requisito legal, ou você não tem direito, não foi comprovado de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos para a concessão da usucapião. Se ela é positiva, faz o registro, se ela não é, a gente vai ver no próximo slide e faz a suscitação de dúvida. Lá em São Paulo, eles criaram alguns mecanismos complementares ao provimento número 65 do CNJ, de modo que quando tem impugnação, lá eles mandam para o juiz corregedor, que verifica. Se a impugnação for simples, o oficial já pode até indeferir de logo. Se for uma questão que pode ser decidida pelo juiz corregedor, ele já decide, e somente vai para a via judicial quando é uma questão que precisa realmente ser discutida em vias ordinárias. Aqui em Minas, não. Minas adotou a previsão do provimento 65, inclusive essa foi uma mudança normativa que foi sugerida por mim na minha dissertação para adotar esse procedimento em São Paulo, porque aqui se impugna, encerra o procedimento extrajudicial para que possa entrar com a ação judicial de usucapião. Então, a gente acaba que extingue meio que prematuramente o processamento extrajudicial. E a gente tem que lembrar também uma outra coisa. É possível que a gente faça a desistência da ação judicial para ingressar com o pedido extrajudicial. Nesse caso, assim como se aproveitam os documentos da extrajudicial para propor a ação, são aproveitadas todas as notificações que já tenham sido feitas na usucapião judicial. Então, aproveita tudo e faz processamento pelo cartório de registro de imóveis. Essa é uma opção, por exemplo, nos casos em que esteja demorando muito e que falte pouca coisa, você pode pedir a desistência lá, trazer tudo para o oficial, que ele defere aqui rapidinho. Porque às vezes demora muito tempo para o juiz decidir e já está na fase que a instrução probatória está toda pronta. Então, é uma opção para se economizar tempo. Então, quando nós temos a qualificação registral positiva, a gente passa para as notificações.
Depois tem a nota fundamentada, que pode ser de deferimento, e aí enseja o registro, ou ela pode ser devolutiva, que enseja o pedido de reanálise ou suscitação de dúvida pela parte. Se for qualificação registral negativa, faz nota, 15 dias para cumprimento, na reentrada faz a nova qualificação registral. Mas nada impede que, havendo elementos mínimos, seja dada continuidade ao processamento e que as exigências pendentes sejam resolvidas até que momento? Até a finalização do prazo para impugnação e antes um pouquinho ali da emissão da nota fundamentada. Você pode juntar documentos até a emissão da nota fundamentada. Há muita jurisprudência, na verdade não jurisprudência, há muitas decisões no TJ São Paulo, principalmente da primeira vara de registros públicos da capital, sobre esse posicionamento, de que você pode realmente deixar para atender todas as exigências até a nota fundamentada, e que isso não causaria prejuízo. Desde que, claro, que essa exigência faltante não implique, por exemplo, alteração de serviço técnico, né, de planta, de memorial, porque nesse caso vai precisar refazer notificação, a não ser que se apresente anuência dessa alteração. É muito importante que a gente considere qual seria essa mudança. Feitas essas considerações, a gente vai fazer um passeio pelo provimento 65 do CNJ. Primeiro, o provimento fala, aqui a primeira observação importante, que uma vez prenotado o requerimento, é essencial, tá, que o advogado coloque nele o e-mail certo, porque todas as comunicações vão ser feitas para o advogado ou para o defensor público por e-mail. Então, toma cuidado, porque pode ocorrer uma perda desse prazo durante a prenotação e a desídia do requerente, está lá no parágrafo 2º, pode acarretar o arquivamento pedido. Aqui no provimento 65, fala que é nos termos do artigo 205, que fala em 30 dias. Em estados que não tem normatização, você tem que deixar 30 dias parado e só depois disso cancelar. Mas aqui em Minas, o nosso provimento tem uma disposição expressa, aqui no artigo 1160, que fala que o prazo para cumprimento vai ser de no mínimo 15 dias corridos. No mínimo significa que você poderia até colocar mais, né? Dias. Eu acho que de 30, no máximo, de 15 a no máximo 30, que é a previsão da Lei 6.015. E que não cumprida sem justificativa, a gente notifica o advogado por e-mail também. E fixa um prazo preclusivo de 15 dias para atender as exigências, com advertência de encerramento por desídia e cancelamento da prenotação. Então, aqui em Minas, a gente tem essa especificidade que foi feita exatamente para garantir que haja mais celeridade no uso campeão extrajudicial e que não fique arrastando por anos. Como que esse prazo é contado? A partir do primeiro dia útil subsequente ao envio do e-mail, e como a gente tinha falado, e está previsto aqui no artigo 9º, os efeitos da prorrogação são prorrogados até o acolhimento ou a rejeição do pedido. E aqui o 1060 ainda fixa o prazo para análise da petição inicial, que é de 15 dias. No meu trabalho de mestrado, eu não sabia disso, para mim, todo mundo fazia com 15 dias, mas existem cartórios grandes que gastam até 60 dias para fazer. Outros consideravam que o prazo seria 15 dias, em estado em que não tem uma previsão expressa. Mas aqui em Minas eu já considerava 15 dias e agora tem previsão expressa. E também as diligências a cargo do registrador têm que ser encaminhadas no prazo de 15 dias. Antes, eu considerava para contar o prazo 5 dias, que era o prazo da emissão da certidão em procedimentos similares, como de intimação de devedor fiduciante, mas o provimento aqui foi um pouco mais generoso. Mas isso não significa que se precise de 15 dias, né? Mesmo para dar mais celeridade, porque são muitas fases intercorrentes. Se você consegue reduzir, você vai conseguir um ganho considerável de prazo ao final. E essa é uma das grandes vantagens do uso campeão extrajudicial. Sobre as notificações e os prazos, alguma dúvida? Não tem nada escrito aqui, então a gente continua. Agora a próxima fase são as notificações. Talvez aqui seja uma das fases que mais você tem dúvida, né?
A primeira pergunta é: quando precisa notificar titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula, do imóvel usucapiendo ou dos imóveis confinantes ou os ocupantes, a qualquer título desses imóveis? Quando precisa fazer isso? Somente quando, primeiro, o imóvel não é já não está matriculado e você vai usucapiar o imóvel igualzinho ele está na matrícula, porque se o imóvel já estiver matriculado e não for alterar nada, se vai adquirir ele todo, não precisa notificar os confrontantes, só precisaria notificar aí os titulares de direitos reais. Ou quando você não trouxe antes a anuência. Então, nessa fase de diligência do advogado, para ele juntar as provas e para fazer o requerimento, é muito interessante que ele já aproveite e colha as anuências. Porque vai ficar mais barato, porque é mais barato colher a anuência antes do que pedir a notificação. E também porque vai ser mais rápido o processamento. Então, quando eles não assinam a planta, ou quando não tem anuência expressa, todos esses titulares, né, de direitos reais sobre a matrícula do imóvel, os capiendo, ou dos confrontantes, ou os ocupantes, vão ser notificados para manifestar consentimento no prazo de 15 dias. E aqui está o grande pulo do gato, né? Considerando-se sua inércia como concordância. Também há aquele que você não achou, manda notificar ele no endereço que você tem notícia dele. Se ele foi notificado e ele não impugnou, considera-se concordância. A notificação ela vai ser feita pessoalmente. Se o notificando residir em outra comarca, vai necessariamente pelo RTD. Mas mesmo aqui, na comarca de Montes Claros, a gente utiliza o RTD para fazer as notificações na cidade também, por uma questão de segurança e de mais adequação, para que elas não corram, para que não haja risco de nulidade. Por causa também de uma questão de estrutura do cartório. E aqui é muito importante que a gente lembre que, se os notificantes forem casados ou conviverem em união estável, tem que notificar em atos separados os dois. Então, pode mandar uma notificação única para os dois, mas tem que entregar para um e entregar para o outro e colher a assinatura deles. Que é uma regra um pouco diferente daquela regra da retificação diária, né? Em que você pode colher de um só. Mas por que essa medida de precaução? Exatamente porque pode estar havendo a perda do imóvel. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, a anuência ela pode ser feita por documento particular com firma reconhecida, ou que seja um documento também particular assinado eletronicamente com certificado CP Brasil, PDF-A, ou então por instrumento público. Nesse caso de instrumento público, fica uma dica importante. Tem aquele senhor que precisa da anuência e ele se nega a ir ao cartório, ou se nega a fazer as coisas. Você pode falar com ele assim, não, se o Notas puder fazer para o senhor concorda da anuência? Ele dou sim. Aí faz via notariado uma escritura pública de anuência. Ela é um ato sem valor, não fica muito mais cara e ele não precisa sair de casa. E também essa é uma opção para quem reside fora, né? Para quem reside em outra cidade, fazer via notariado. É uma ótima solução, que vai facilitar essa coleta de anuências. Então, o que a gente tem que lembrar da anuência? É muito importante que a anuência seja inequívoca. Ou seja, que nela você faça referência a qual imóvel e a todo o perímetro que a pessoa com quem anui confronta. Então, se o imóvel for georreferenciado, todas as coordenadas georreferenciadas, distâncias, ângulos, tudo aquilo que se refere à divisa daquele confrontante. Ponto inicial e ponto final, não pode faltar nenhum. Sobre essa questão do georreferenciamento, eu havia falado na aula 1 e é importante lembrar, porque eu acho que eu não vou falar disso novamente, a União exige que o imóvel urbano seja georreferenciado para ela não impugnar. Então, lembrem-se, se tratando de uso capião extrajudicial de imóvel urbano, já faz o levantamento técnico georreferenciado mesmo que o município não exija. Porque a União ela precisa dessas coordenadas para lançar o imóvel no mapa dela e verificar se não se sobrepõe
com nenhum dos imóveis de propriedade dela. E essa é uma medida que deveria existir, na verdade, para todo qualquer imóvel. Porque o imóvel só descrito na rua, né, com uma rua de frente, você não consegue fazer a localização geoespacial dele. Então, sobre a carta de anuência é isso. Anotem essa dica aí da escritura pública de anuência feita pelo notariado. Se for uma pessoa jurídica, tem que entregar para a pessoa com poderes de representação. Então, se eu tenho um confrontante de pessoa jurídica, tem que fazer o quê? Lá, junto dos documentos, tem que apresentar a certidão simplificada atualizada e apresentar também o último contrato social consolidado ou os atos constitutivos, se não tiver a consolidação, para saber quem tem que intimar. Você falou, Rosiane, mas não tem escrito isso lá. Não tem escrito na lista que eu preciso desse documento. Só que se o confrontante é esse, como que o oficial vai saber quem que tem poder de representação? Por isso, é uma decorrência da interpretação do artigo 10, parágrafo 9º, que tem que apresentar esses documentos complementares. Se o imóvel for matriculado já com a descrição precisa, e você vai adquirir ele todo, é aquilo que eu falei. Não precisa notificar os confrontantes, você só precisa notificar os titulares de direitos reais. Facilita bastante nesse caso aqui. Ela em São Paulo é muito comum os campeão de apartamento, né? O apartamento já tem a matrícula, tem com o condomínio instituído, tudo averbado certinho. Facilita bastante a vida de todo mundo. O artigo 11 vai falar que se forem infrutíferas essas notificações e se tiver em local incerto, não sabido ou inacessível, vai ser feita a notificação por edital daquele confrontante. Isso aqui dá muito questionamento. Porque, primeiro, é comum o pedido para o oficial de que você fala assim, não, olha, eu já fui lá, não achei, não sei o endereço. Não tem como eu notificar, eu quero que você notifique por edital de cara. Primeiro, o oficial não faz, porque esse artigo fala que tem que ter sido infrutífera a primeira notificação. Outra, mesmo se você não souber o endereço, a gente sempre vai fazer a diligência no imóvel confrontante para achar o confrontante, né? E fazer uma pesquisinha no Google para ver onde que está o danado do titular. Ou então, se não tiver, por exemplo, e tem algum documento que tem endereço dele, dentro no justo título, nos documentos comprobatórios da posse, fazer diligência nesses lugares. Por quê? É melhor a gente ser diligente aqui do que evitar, do que depois sofrer uma ação de anulação da uso capião por erro de processamento, porque não notificou. E é micão, né, gente? Micão, não ir lá nem no imóvel ver se o cara está lá, porque realmente, então a gente sempre faz isso, vai fazer uma diligência no imóvel ou nos endereços que possam existir, só depois faz a publicação por edital. Um outro questionamento que tem aqui é que fala assim, ó, o artigo 11 diz que pode ser local inacessível. E se a pessoa mora no exterior? Ela tem uma inacessibilidade jurídica, vocês concordam? Porque não daria para eu fazer a notificação por aqui. Mas o posicionamento é que se a pessoa mora no exterior, ou você entra em contato com ela e ela faz uma escritura pública de anuência via notariado, tá? Ou então a gente vai precisar fazer o procedimento de notificação no exterior, que é feito via Ministério das Relações Exteriores. Tá bom? Não tem jeito. Realmente não dá para publicar edital dessa pessoa antes de fazer a notificação dela no exterior, principalmente se você souber. Mas nesse caso, o que sai mais barato é entrar em contato com a pessoa, né? E ver se ela concede anuência por escritura pública. Senão, tem que fazer todo esse processo. O edital vai ser publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada um. Interpretando o silêncio notificando como concordância. Aqui, um outro ponto que é importante nas notificações é lembrar que nós temos que notificar todos os titulares de direitos reais registrados e averbados. Então, é muito esperto que lá no requerimento você já coloque como seguinte, que você solicita a notificação do credor e avise ele de que se ele não manifestar ou se ele concordar, que vão ser cancelados os ônus existentes na matrícula do qual ele seria titular. Isso aqui facilita uma coisa que a gente vai ver lá na frente, porque a uso capião extrajudicial ela não cancela automaticamente os ônus existentes sobre o imóvel.
Mas, se eu notifiquei o credor e ele sabia disso, é possível fazer o cancelamento por anuência presumida por não impugnação, ou então por ele ter manifestado anuência com o processamento da usucapião extrajudicial. Tá bom? É claro que o credor ele pode também impugnar, né? Caso ele impugne, a gente tenta uma conciliação, e se não for possível, vai impedir o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. A gente arquiva o processo aqui e usa os documentos para fazer a judicial. Ainda sobre a notificação, o provimento conjunto 93, ele traz umas regrinhas complementares, tá? E ele fala que se a matrícula foi alienada sob a forma de partes ideais, tem que anuir todos os coproprietários pelo usucapião de uma das partes, tá bom? Então, tem 20 coproprietários na matrícula, tem que colher a anuência de cada um deles. Ou dos coproprietários ocupantes dos lotes confrontantes também. Quanto ao confrontante ou titular de direito real, que é espólio. O provimento 65 fala no artigo 12 que teria que ser só os herdeiros legais, e desde que representados por uma escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante. Então, precisava de uma nomeação de inventariante para que os herdeiros legais pudessem anuir. Mas o nosso provimento conjunto 93, ele facilita e fala que é suficiente a anuência do inventariante ou de qualquer dos herdeiros. Então, um dos herdeiros pode dar anuência para o usucapião extrajudicial, o que facilita bastante a vida. Então, você já sabendo, lá na fase preparatória de organizar os documentos, já colhe essa anuência de um herdeiro e identifica qual que é o mais fácil para ser notificado. Mas isso aqui, gente, não impede, tá? O fato de poder ser só um herdeiro não dispensa o advogado de indicar lá no requerimento que, né, o espólio possui os herdeiros tais que foram identificados pela certidão de óbito dele, né? Juntar a certidão de óbito e solicitar a notificação só de um deles. E aí você pode indicar, mas tem que falar que ele tinha todos aqueles herdeiros, mesmo por uma questão de boa-fé. E para evitar qualquer tipo de nulidade depois. O artigo 13 do provimento 65 inovou quanto ao artigo 216A da Lei 6.015 e trouxe uma hipótese em que se presume que foi otorgado consentimento no usucapião extrajudicial com a dispensa de notificação. Quando que é isso? Quando você tem um justo título ou um instrumento que demonstre a existência da relação jurídica com o titular registral, acompanhada da prova de quitação das obrigações e da certidão do distribuidor civil expedida em até 30 dias antes do requerimento que demonstre a existência de ação judicial contra o requerente ou contra os seus cessionários. O que precisa ter, então? Você precisa ter o contratinho, instrumento particular, a prova de quitação das obrigações, essa aqui tem que ter firma reconhecida, pelo menos nela, tá? E não precisa ser por autenticidade, pode ser por semelhança, e mais a certidão do distribuidor civil. Se você tiver isso aqui, fica dispensada a notificação do titular de direitos reais sobre a matrícula do imóvel usucapiento que te transferiu ele. Por quê? Porque mostra que você comprou. Se você comprou, ele fez um negócio com você, ele não pode se opor à aquisição, porque você só está regularizando o imóvel. E quais são esses títulos ou instrumentos, né? Nomeados ali no artigo 13. Pode ser um compromisso ou recibo de compra e venda, a cessão de direitos ou a promessa de cessão, o pré-contrato, a proposta de compra, a reserva de lote ou outro instrumento no qual consta a manifestação da vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal do lote, ou unidade, o preço e o modo de pagamento e a promessa de contratar, uma procuração pública com poderes de alienação para si ou para outra em que especifique o imóvel, a escritura de cessão de direitos hereditários especificando o imóvel e documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. Aqui são exemplos, então não é um rol números clausos. É um rol exemplificativo. Rosiane. Sim, Eduardo. Eu acho que é interessante também lembrar que, por exemplo, tem modalidade de usucapião que não exige o justo título, né? Por exemplo, a usucapião extraordinária. Então, essa menção aí que a lei faz o justo título ou outro documento, não se confunde com aquele requisito, né? Então, de repente, lá na usucapião extraordinária você não precisa de um justo título, mas ele vem pode ser solicitado aí no caso, para dispensar a notificação. Para dispensar a notificação, exato.
Exatamente, muito bem considerado, Eduardo. Que vocês lembram aquela primeira dica lá da aula 1, né? Se você tem prazo para pedir vários tipos, peça a que tem um prazo maior, que ela tem menos requisito. Mas você já tem o justo título, então você pode ir com a quitação, você pode utilizá-lo para evitar a notificação, que economiza, né? É menos folha arquivada e é menos procedimento de notificação para fazer. Então, sai mais barato. Sobre esses exemplos de títulos e essa hipótese de dispensa, tem alguma dúvida? Não? Em qualquer dos casos, sempre que a gente for utilizar um desses tipos de título, a gente vai ter que justificar o óbice e a correta escrituração das transações para evitar o uso da uso capião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários. Então, sempre, se você tem um negócio jurídico que poderia, por algum motivo, ser feito de outro modo, lá no requerimento tem que incluir um item de justificativa do óbice, a escrituração. E a gente tinha falado na aula 1 sobre quais são esses exemplos. Por exemplo, eu tenho promessa de compra e venda e daria para fazer a escritura, mas a vendedora sumiu. Então, eu justifico isso lá, né? E aí eu posso fazer os campeão extrajudicial. Essa prova de quitação, ela tem que ser feita por declaração escrita ou apresentação da quitação da última parcela do preço avançado ou recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida. Tá? Então, se for algo assinado pelo proprietário, tem que ser firma reconhecida. Uma outra opção, tem muita gente que comprou aqueles lotes parcelados, eles têm todos os recibos, né? Então, você junta os recibinhos todos, comprovando que você quitou. Recibo do banco, que aí você não precisa de uma assinatura do titular. Esses documentos vão ser analisados conforme o livre convencimento do oficial. Então, é muito importante que o advogado insira no requerimento a justificativa de óbice e apresente todos os documentos certinho para que, na hora de análise do mérito, o oficial esteja totalmente convencido de que a situação pode ser feita por uso campeão extrajudicial e de que realmente houve a anuência presumida, o consentimento presumido dos titulares de direitos reais. O provimento conjunto 93 aqui de Minas dá uma facilitada de novo nesse aspecto. Ele fala no artigo 1162 que equivale à prova de quitação a certidão emitida após 5 anos do vencimento da última prestação pelos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo e do domicílio do requerente, se diverso, que explicite a inexistência de ação judicial que verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus cessionários. Se lá exigia 3 documentos, não é? O justo título, a prova de quitação e a certidão. Se já tiver passado 5 anos do vencimento da última prestação, o provimento conjunto 93 autoriza que seja apresentada só a certidão judicial, mas tem que ser certidão da Justiça Estadual e Federal, do local do imóvel e do domicílio do requerente. Então, isso aqui substitui. Por quê? Porque se passou do prazo de 5 anos, já prescreveu o prazo de ingressar com a ação para recebimento do valor. Então, pressupõe-se que houve a quitação. Sobre a notificação, a prova de quitação e o consentimento expresso, há alguma dúvida? Não? Então, a gente vai, ultrapassar essa fase de notificação dos titulares de direitos reais sobre imóveis capiendo ou confrontante e dos ocupantes, a gente vai passar para a notificação dos entes públicos. Como eu já falei, ela não precisa ser depois. Pode ser concessória, desde que haja requerimento expresso no requerimento inicial. Então, se tiver o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, até aqui há uma flexibilização, tá? Tem que ser o mínimo de documentos, aqueles que não alterem e que não afetem também o juízo de análise da União, do Estado e do município. O oficial vai dar ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município para que manifeste sobre o pedido no prazo de 15 dias. Se eles não manifestarem, dá prosseguimento e entende que está de acordo. Mas eles podem, até o momento da nota deferida,
a nota de deferimento, eles podem impugnar. Então, é um prazo que é um pouco impróprio, tá? Eles não perdem esse direito de impugnar até o final. Até depois, às vezes, eles impugnam. Mas se ele impugnar depois do registro, o que acontece? Ele tem que entrar com a ação de anulação de registro. Aí muda o direito da União, do Estado e do município. Por que que é assim? Lembrem-se, a Constituição veda a aquisição de imóvel público por uso capião. Por isso que, quanto aos entes públicos, há essa flexibilidade. Se tiver alguma ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos, o procedimento vai ser encerrado ou enviado ao juízo competente para o rito judicial de uso capião. Vamos lá, não é bem assim, não. Não é se tiver qualquer ressalva. A União, ela impugna para apresentar serviço já referenciado, não é? Se você... se eu notifico o advogado, ele tem 15 dias para apresentar o serviço. Se ele sana e não impacta nos outros confrontantes, eu só mando para a União e a União concorda ou discorda. Agora, se essa mudança dos serviços afeta os demais notificados, tem que notificar todo mundo de novo, tá? Por isso que é legal já tomar essa providência desde o início para evitar custos. Mas não é qualquer impugnação, não. Agora, se a União fala, é imóvel público, a gente encerra imediatamente, entendeu? Ela pedir para apresentar um documento complementar, a gente pede o advogado e se ele apresentar, a gente encaminha para ela. Mas se ela falar que sobrepõe a imóvel público, a gente simplesmente encerra e que se discuta nas vias judiciais. São duas medidas diferentes. Esse parágrafo 3º admite uma interpretação mais leve. Uma vez notificados, então, todo mundo, né, os titulares de direitos sobre imóveis capiendo e confrontantes e os ocupantes, os entes públicos, a gente chega numa terceira etapa, que é a de publicação do edital para terceiros interessados. Você vai publicar um edital, tá? Para que eles se manifestem nos 15 dias subsequentes da publicação. Se o imóvel estiver situado em 2 ou mais circunscrições, o edital tem que ser publicado em jornal de todas as localidades. E ele pode ser publicado em e-mail eletrônico aqui em Minas. Por quê? O provimento conjunto 93, no artigo 1159, autoriza que os editais de uso capião extrajudicial sejam publicados por meio da CRI. Isso aqui é muito legal porque, primeiro, junta todos os editais de uso capião extrajudicial num local só para consulta. E segundo, que é bem mais barato que fazer no jornal. E aqui, naquele caso das 2 circunscrições, se for no mesmo estado, basta publicar na CRI, porque a CRI ela é estadual. Então, também implica uma economia. Só que esse artigo ele tem uma divergência de interpretação dos oficiais. Aqui fala que o oficial vai expedir o edital que será publicado pelo requerente às expensas dele na forma do artigo 2573 do CPC. Esse artigo 2573 fala que o juiz vai determinar um prazo que vai variar de 20 a 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Tem oficial que entende que é simples, a lei lá fala que são 15 dias, publicaria e daria 15 dias para os terceiros impugnarem, e tem alguns que falam que o oficial deveria fixar no edital um prazo entre 20 e 60, e só depois desses 20 a 60 vai começar a contar os 15. Isso significa que, se for adotado esse posicionamento, significa que seria um prazo de 20 mais 15, né? De pelo menos 45 dias que teria que ficar aberto para a impugnação no terceiro. Essa interpretação tem bastante divergência. Na pesquisa que eu fiz, foi em 2020, então eu não sei como é que está esse ano, mas aqui em Minas tem muitos oficiais que consideram o prazo de 20 dias mais 15, tá? Eu acho que, inclusive, esse é o posicionamento do Marcelo Couto, mas em São Paulo todo mundo manda 15 direto. Eu acho que os que eu já fiz, eu tinha feito com 15 direto, mas eu não fiz processamento depois do provimento 65. Para evitar uma nulidade, né, poderia se fixar os 20 mais 15, só que realmente não tem o mínimo sentido, e eu acho que foi muito infeliz esse posicionamento do provimento 65 e até essa interpretação, porque se a lógica do uso capião extrajudicial é exatamente da celeridade, por que teria um prazo tão grande, né? Nem os entes públicos possuem um prazo tão dilatado.
Mas aí vocês têm que observar isso, porque cada oficial vai analisar a prática jurídica a ser adotada. Uma vez feitas as notificações, os notificados podem apresentar impugnação. Se eles têm que apresentar a impugnação no prazo, né, de validade da impugnação, então 15 dias a contar do recebimento de notificação, ou os 15 dias depois da publicação do edital. Não aplica esse prazo para os entes públicos, conforme eu já expliquei. E se tem impugnação, o oficial ele vai tentar promover a conciliação, a mediação entre as partes interessadas. Mas essa conciliação aqui só vai acontecer se não for ente público, tá? Quando for ente público, já manda direto para o juízo, conforme tem previsto naquele outro artigo. Se ela for infrutífera, aí a gente vai arquivar o processo. Ele vai lavrar um relatório circunstanciado do processo de usucapião e vai devolver os autos para o requerente, acompanhados desse relatório mediante um recibo. O parágrafo 3º fala que a parte vai poder emendar a petição inicial adequando ao processo judicial, mas, na verdade, é uma ação nova mesmo, tá? Você faz uma petição inicial nova, bonitinha, e nela você faz referência e junta todo o relatório circunstanciado do oficial de registro de imóveis, porque vai ser lá que vai ser discutida esse problema. E tudo que foi feito no cartório pode ser aproveitado pelo juiz, ele continua a partir dali, para resolver a impugnação e depois para apreciar o mérito. Sobre essa impugnação, alguma dúvida? É o que eu falei, em São Paulo é diferente, você pode mandar para o juiz corregedor, ele avalia, se não for um caso, se for um caso simples que ele consegue resolver, ele já devolve e manda você continuar o processamento, mas não é essa a nossa regulamentação. Durante todo o procedimento de usucapião extrajudicial, o oficial pode, para elucidar dúvidas, imprecisões ou incertezas, solicitar diligências ou realizar diligências. Isso aqui já tem mais a ver com o mérito do que exatamente só com a prova documental. Que às vezes você apresentou os documentos, mas neles não está evidenciada a posse. Então, você pode fazer uma diligência pessoalmente, ou você pode solicitar que a parte apresente documentos complementares. No caso de insuficiência de documentos que comprovam a posse, também é possível que seja feito um procedimento de justificação administrativa perante o oficial. Eu estou com dúvida, não entendi bem, eu falo assim, olha, advogado, vamos fazer um procedimento de justificação administrativa, eu quero ouvir fulano e ciclano, que é confrontante, né, que está aqui, não estava claro lá a escritura pública, convida ele e vamos marcar para ele vir aqui. Aí a gente faz uma audiência, tá? Com todas essas partes, e a gente reduz a termo as declarações dela, como se fosse um documento complementar, uma justificação administrativa mesmo, e utiliza isso para o convencimento do oficial. Porque às vezes o oficial tem uma dúvida muito pontual, mas não adianta você falar de boca para ele sem apresentar a prova. Então, nesse caso, precisaria fazer uma justificação administrativa para reduzir isso a termo e deixar aquela declaração feita lá por telefone de modo formalizado. Passei por todas as etapas. Fiz até uma justificação administrativa. Vou analisar o mérito do pedido. Aqui, sim, a gente avalia o mérito. E até esse momento, todos os documentos necessários têm que ter sido apresentados em completude. Se ainda tiver alguma dúvida, imprecisão ou incerteza, o oficial vai rejeitar o pedido por um documento que chama nota de devolução fundamentada. Então, vai fazer uma nota devolutiva. A rejeição extrajudicial não impede o ajuizamento de uma ação judicial, tá? E, quando eu rejeito o pedido, o advogado vai ter 15 dias para ele apresentar um pedido de reanálise ou de suscitação de dúvida. Se ele falar, não, olha, não concordo, quero que se suscite dúvida, vai ser suscitada uma dúvida e, na dúvida, o juiz pode mudar o posicionamento do oficial e dizer que não, que era para deferir. Se ele fala que é para deferir, julga a dúvida improcedente, determina ao oficial que faça o registro da usucapião. Ou então, diz que a dúvida é procedente e mantém a negativa e é necessário ingressar com a ação judicial para discutir o tema.
Então, aqui no caso da rejeição do pedido, a gente tem a nota de devolução fundamentada, a parte tem 15 dias para fazer um pedido de reanálise ou suscitação de dúvida. Então, é importante o advogado ficar antenado nos andamentos, né? E no e-mail. Distribuir a dúvida, se for sentença procedente, arquiva mesmo, porque foi negado. Se for sentença de dúvida improcedente, registra o escapião. E se for deferido? Se tiver tudo ok, não teve impugnação, está tudo bonitão, vai fazer uma nota fundamentada de deferimento e, na sequência, faz o registro do escapião. Aqui aparecem algumas perguntas. A primeira seria, Rosiane, eu não tenho a grana para pagar o registro do escapião agora, meu dinheiro acabou. O que eu faço? Eu posso guardar essa nota fundamentada e registrar ela depois? Pode, não há nada que impeça que você faça o registro do escapião depois, porque ele vai ter o efeito da sentença de escapião extrajudicial. Tanto que no provimento conjunto 93, lá fala que você registra a sentença de escapião judicial ou a nota fundamentada de deferimento do processamento extrajudicial. Você poderia registrar depois. Geralmente, a gente já lança os cálculos, ele já paga no início do depósito prévio, então já faz o registro completo. Esse reconhecimento não extingue as restrições administrativas, nem os gravames judiciais regularmente inscritos. Então, se for restrição administrativa, por exemplo, área não edificante, não tem por que extinguir, gente, isso é restrição sobre imóvel, né? Gravames judiciais, também não extingue, a não ser que seja apresentada a anuência do juiz competente para extinguir. Nesse caso, a gente faz o transporte dos ônus e registra o escapião e depois a parte diligencia junto ao juiz, comprovando que ela adquiriu para o escapião para cancelar. Os entes públicos ou os credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento. Então, é aquilo que eu falei. Se for direito real, ônus real de terceiro, né? Você pode já solicitar que ele seja intimado acerca da extinção daquele ônus e fazer o cancelamento daquele ônus que foi instituído por declaração de vontade, né? Por negócio das partes. O judicial e as restrições administrativas continuam normal e o judicial precisa de manifestação da autoridade judicial. Imóvel rural. Eu tinha falado lá na aula 1 que imóvel rural a gente precisaria apresentar, que eu recomendo que, independentemente da área, a gente apresente a planta memorial já feitos pelo CIGEF com não sobreposição, né? Então, sempre que for imóvel rural, além dessa medida, a gente vai apresentar, quanto a ele, o recibo do CAR, o CCIR mais recente devidamente quitado e para os imóveis com mais de 100 hectares é obrigatório a certificação de não sobreposição pelo INCRA. Mas eu recomendo que já seja feito para todos para não ter um custo, porque senão a partir de 2027 vai ter que refazer de novo o georreferenciamento para correção da descrição da identificação do imóvel. Do imóvel rural, aí vocês vão falar assim, Rosiane, tá, tem que apresentar a certificação do INCRA, né? Isso é requisito para o registro. Como que faz? O CIGEF, via de regra, ele foi feito para você só certificar imóveis que possam ser titulados, ou registrados imediatamente. Então, nesse caso, o que o responsável técnico vai apresentar lá no início para mim vai ser essa prévia do memorial descritivo da planta. Quando eu emito a nota fundamentada, ele converte a prévia em uma certificação original. E aí sim, ele traz para mim, eu vou fixar um prazo de 15 dias depois da nota para ele apresentar esse documento. Ele traz esse documento e aí a gente faz o registro da escapião e na sequência retifica o número da matrícula lá no CIGEF. Então, no caso de imóvel rural, tem responsável técnico que coloca um número de matrícula qualquer e faz. Mas segundo, essa aqui é a orientação dada pelo Comitê de Certificação da SR6, que é aqui de Minas, tá? Foi um e-mail que eu mandei antes do início do curso para já dar a orientação correta para todo mundo e para estar padronizado. Então, eles entendem que você apresenta a prévia. Então, apresentar a prévia, processa tudo com a prévia, deferir
por 15 dias para o advogado trazer para mim a prévia devidamente certificada, ele traz aí, eu faço registro do uso capião, que é o mesmo procedimento da sentença judicial. Nesse caso, quando vai certificar a prévia, depois a nota fundamentada, tem que colocar o número do título de domínio, que é o número da sentença, né? Mas no caso aqui é o número da nota de devolução, tá bom? Da nota de deferimento. Então, se fosse sentença, era o número da sentença, ID do processo lá, mas no nosso caso vai ser o número da nota de devolução. Dúvidas sobre isso aqui? Se imóvel já referenciado e é rural, apresenta a prévia e só converte a prévia depois a nota de deferimento. Quando a gente não requer o uso capião do imóvel já matriculado, com toda a descrição completa, sempre o registro do uso capião vai implicar a abertura de nova matrícula, tá? Só vai ser registrado na existente se for igualzinho à área ocupada, aquele exemplo que eu dei do apartamento. Sempre eu vou averbar na matrícula que saiu o imóvel o destaque dela ou o desfalque, para que haja continuidade, para que eu saiba, né, que saiu uma parte do imóvel de lá e que ele não tem toda aquela área, mas não precisa fazer a apuração da matrícula anterior, porque é uma aquisição originária. Então, eu só falo que saiu uma parte da área e abro a matrícula nova. É muito importante que o requerimento indique, esse requisito também do provimento 65, que o requerimento indique a existência de construções no imóvel. O legal seria que, junto com o requerimento, já apresentasse a baixa-habite-se. Mas se você não tiver esse documento, não tem problema. Porque aí a gente vai fazer uma averbação de construção pendente de regularização. E é muito importante que você indique a construção no requerimento. Por quê? Para comprovar posse, gente. É só lote? Você tem posse do lote, você falou que mora lá e não tem nem a construção, nem conta que tem ela, né? Mas não precisa apresentar já a certidão de baixa-habite-se. E se for um daqueles casos do artigo 247-A, também basta os documentos de lá para averbar a construção. Então, por fim, só revisitando o prazo, né? A gente vai prenotar a qualificação registral aqui. Ela vai ser 15 dias, mas se tiver, por exemplo, uma nova exigência de nota, pode demorar até 45 para 2 qualificações. A notificação dos titulares de direitos reais são uns 20 dias mais ou menos, dos entes públicos mais uns 20. A publicação digital, que 45, que são os 15 mais 20, né, que daria 35, mais uns dias ainda. A nota fundamentada oficial em 5 dias, o registro do uso capião, que daria mais ou menos uns 160 dias. Mesmo se não for atendido esse cronograma, geralmente você consegue processar o uso capião em até 8 meses. O que é importante é já apresentar o documento, apresentar aqueles documentos mínimos desde o início, só prenotar quando você já conseguir atender as exigências em 15 dias e fazer aqueles pedidos de apresentação depois para adiantar o processamento da uso capião extrajudicial. Porque eu acho que sempre vale a pena, porque os documentos poderão ser reaproveitados para efeitos de promoção de uma ação judicial, se for necessário. Eu não coloquei aqui o artigo, mas o provimento 65 dispensa a apresentação de ITBI quanto à aquisição por uso capião. Contudo, atentem-se. Se a legislação municipal falar que o uso capião é fato que enseja o pagamento de ITBI, tem que pedir a apresentação de certidão de pagamento ou de não incidência, tá? Então, o advogado já arruma esse documento. Se a legislação municipal não falar nada, beleza. O oficial não vai pedir. Mas se a legislação municipal falar, vai ter que apresentar. Então, isso é muito importante. Alguma dúvida sobre o processamento? A Doralice perguntou aqui se, no caso da construção, se seria uma mera notícia. É porque a mera notícia é uma terminologia que a gente adota mais, Doralice, lá na REURB, né? Mas nem é mera notícia, não. Você noticia que tem, só que você fala assim, que a construção está pendente de regularização. Que a mera notícia, ela não fala isso. A mera notícia fala, né,
que eu noticio que existe uma construção lá. Na outra, eu falo que tem a construção, mas que ela está pendente de regularização. Porque na REURB, eu consigo regularizar a edificação depois de forma simplificada. Tá bom? Não, nada impede que eu faça o usucapião extrajudicial, averbe lá que tem essa construção pendente de regularização, e depois eu ingresso no município com pedido de REURB só de regularização da edificação. Nada impede que eu faça isso, tá bom? E nós temos que lembrar, conforme eu falei na aula 1, a usucapião extrajudicial é um dos grandes mecanismos de REURB. E naquelas situações em que o imóvel tem fração mínima de parcelamento inferior à legislação, se o município apresenta a certidão, né, falando que aquele imóvel ele é passível de regularização fundiária urbana, o oficial pode processar com tranquilidade, porque é um dos instrumentos. E isso é o que está previsto lá na usucapião plurima, né, que aplica também aqui na usucapião individual. Eduardo, você não está por aí, não estou te vendo agora, mas tem alguma consideração a fazer? Oi, não, tá tranquilo, eu gostei muito, eu acho que foi bem importante aí fazer essa explicação, apesar de bastante técnica, né, como você colocou, mas salutar entender o processamento até para saber o que a gente consegue eliminar de prazo, né? E você vem com Exato. essa, colocando as dicas aí, isso é bem interessante, porque a gente, nós advogados, a gente quer processar no menor tempo possível, o cliente ele quer no menor tempo possível. E aí, sabendo essas questões, tudo que a gente já pode colocar no requerimento, né, que é bem importante, o primeiro documento, né, o que dá início ali, então, tantas questões que a gente já pode inserir desde logo no requerimento, que já vai facilitar durante o processamento, isso é bem interessante, você colocou aí muito bem. Exato. E É também eu não comentei, mas a gente tem que lembrar que o requerimento ele pode ser emendado a qualquer momento, né? Então, se você não constou esses requerimentos lá no início, você pode apresentar um requerimento de emenda a ele para complementar e fazer essa solicitação. Não há vedação a isso, tá bom? Excelente. Então, deixo aqui o convite para vocês para participarem da próxima aula, que vai ser na próxima quarta-feira. Antes o horário seria 16, mas nós voltamos para as 10 da manhã, porque fica mais, eu achei que é um horário mais adequado. E na última aula, o Eduardo vai falar sobre como fazer o usucapião extrajudicial. Uma oficina para elaboração do modelo de requerimento e lista de documentos. E lá vocês vão poder colocar em prática todas essas dicas que eu deixei aqui hoje. Principalmente para a gente tentar não ter nota e para reduzir o prazo. Eu não comentei hoje, porque é uma fase pré-processamento. Na verdade, ela é uma fase dentro do processamento, que são as buscas da matrícula de origem, tá? Quando o imóvel não tem origem, é muito importante que antes de fazer o requerimento, que o advogado promova essas buscas para verificar onde que está a origem do imóvel, porque essa busca de identificação da origem, de quem são esses titulares, ela define quem o advogado consta no requerimento para ser notificado. E, da análise de risco que eu fiz, um dos grandes problemas que pode dar na usucapião extrajudicial é exatamente não notificar todo mundo. Então, é muito importante essa etapa. O oficial, ele replica essa busca depois que ele vai fazer quando ele vai analisar, fazer a qualificação registral e quando ele vai deferir ao usucapião extrajudicial para fazer o desfalque, o destaque na matrícula correta. Mas é muito importante que o advogado já adiante isso para efeitos de pedir a notificação das pessoas corretas. E na dúvida, gente, peçam para notificar mais do que a menos. Se você tem dúvidas sobre quem era titular, pede todo mundo. Não pede menos, porque é uma economia que ela pode acabar redundando numa ação de nulidade da usucapião deferida extrajudicialmente. Então, fica aí o convite. Eu e o Eduardo aguardamos vocês na próxima aula. Ficam aqui também nossos contatos. Sigam-nos pelas nossas redes sociais. E
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail direto aqui para o registrador@umrmc.com.br. Podem solicitar por lá outros tipos de treinamento complementar, dar opinião para o próximo ano, porque nesse ano a gente vai ter, além desse, mais um treinamento de georreferenciamento, que vai ser complementar, e que ele casa muito bem com o campeão extrajudicial, porque lá a gente vai discutir como fazer esse levantamento técnico do imóvel. E por hoje é isso. No mais, eu só agradeço a presença, a paciência e a participação de todos. Muito obrigado, Josiane. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Abraço.